Amados irmãos e irmãs em Cristo e também nossos queridos amigos que nos acompanham, bem-vindos à central de transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente aqui nos estúdios que nós montamos na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Que Deus os abençoe a todos neste domingo, neste primeiro dia da semana. Não se esqueça de fazer as suas ofertas, né? Aqui nós temos o QR Code, você pode acessar através do QR Code e fazer as suas ofertas, tanto para missões no exterior, que tanto depende da sua contribuição para nós cobrirmos todos os outros continentes com o Evangelho do Reino, e também, né, o próprio Instituto Vida para Todos, que opera, né, através das suas contribuições e também para oferta para estância, para essa conferência de geração santa e também dos jovens, 110%. Graças a Deus, a nossa meta é de 250 mil e nós chegamos quase à metade. Eu creio que hoje passará, né, dessa metade e nós vamos alcançar a nossa meta de 250 mil. E também não se esqueça de fazer as suas ofertas à sua igreja, né, a igreja da sua localidade, e também se preocupe com a obra regional, tanto contribuindo para sócio do Evangelho, que sustenta a obra regional, e também se lembre do SEAP, da sua região, e orem pelos comportores que, graças a Deus, já estão atuando com todo o cuidado sanitário, né, nos lugares onde se é permitido, e nossos comportores dinâmicos já estão distribuindo, né, quase, pelos meus cálculos, quase que 100 mil livros por mês. Isso dá um total de 12 meses já de 1.200.000 livros já nesse ritmo. Então nós temos que dar graças a Deus, mesmo com tantas restrições, o Evangelho do Reino está sendo pregado, porque esse Evangelho sendo pregado é o sinal de que nós conseguimos encerrar esta era e trazer o Reino de Deus, né, novamente imperando aqui nessa terra. Hoje, né, eu queria dizer para vocês que depois de ver todos esses assuntos importantes que nós vimos, tanta revelação generosa que o Senhor tem nos dado, né, eu não tenho como agradecer ao Senhor por tanta consideração, né, sempre pergunta para o Senhor, quem somos nós para o Senhor, né, nos agraciar com tanta revelação, palavra de direção, muitas vezes são revelações inéditas, mas graças a Deus nós percebemos que nós somos os trabalhadores da 1ª hora, porque nós temos a responsabilidade de encerrar esta era, de terminar, né, desse trabalho que desde os trabalhadores de primeira hora começaram, e nós vamos terminar, e o Senhor tem levantado a sua igreja em Filadélfia, os que, né, não têm guardado a sua palavra e também não têm negado o seu nome, e ele está contando com a sua igreja como a ponte, né, de batalha, como Sião de Deus, para vencer até essa batalha final, até a introdução do reino de Deus, né, aqui na terra. Muito bem, depois de nós termos visto tanta coisa, quando chegamos no livro de Hebreus, né, que fala... Bom, eu queria mostrar para vocês o livro de Hebreus, vamos já direto para livro de Hebreus, capítulo 1, para ganhar um pouco mais de tempo. Os primeiros versículos mostram o coração do Pai. Nosso Deus, Ele tem uma coisa, né, que inicialmente estava oculta, escondida, que Paulo chama de mistério da sua vontade, mas Deus, através dos seus apóstolos e profetas, Ele está pouco a pouco, né, abrindo o seu coração para nós. Então, esses primeiros versículos mostram essa abertura do coração do Deus Pai. Aqui no versículo 1 de Hebreus 1 diz assim: havendo Deus
outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Graças a Deus, sempre Deus tem usado ao longo dos séculos seus profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Agora, o Filho é quem fala, o Filho de Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, essa afirmação tem propósito, essa afirmação é significativa, né? Aqui diz, Deus constituiu o seu Filho para ser o herdeiro de todas as coisas. Isto é, não tem para ninguém, é para Ele, né? O Filho de Deus, Jesus Cristo, vai herdar todas as coisas. E quando Deus diz, a coisa se faz. E também é pelo qual se fez o universo. O universo foi feito por meio dele, quer dizer, por ninguém mais, né? Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, ninguém tem essa qualidade, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele então realizou a redenção para salvar o homem, para que nós pudéssemos nos tornar úteis novamente a Deus, né? O pecado nos tornou inúteis, mas agora a redenção de Cristo nos tornou úteis novamente a Deus, e Ele hoje está sentado à direita da majestade. Ele é o sumo sacerdote. Quando Deus o ressuscitou, Deus o gerou como filho primogênito de Deus, como homem, filho do homem, ele foi gerado, o filho primogênito de Deus, e também Deus o alçou às alturas, e ele foi designado na ressurreição também o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Não só isso, ele está hoje à direita da majestade, isto é, Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o tornou, né, aquele que está acima de todas as outras autoridades, potestades, principados, domínio, poder e nome, para que ele estivesse acima de tudo e todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Isso tem muito significado. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que será que no livro de Hebreus Deus revela que ele se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles? Porque tem um propósito. E essa palavra está dirigida, né, aos anjos e principalmente àquele arcanjo, né, que quis ser igual a Deus. Então, Deus o precipitou, né, nós vamos ver hoje, para a terra, mas aquele que se humilhou, nosso Senhor Jesus Cristo, se rebaixou e Deus o exaltou acima, né, de todo nome, e para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está em Filipenses capítulo 2. Muito bem, e Deus então prometeu no versículo 8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então Deus prometeu não só dar todas as coisas a Cristo, e Deus também prometeu dar o reino ao seu Filho para sempre. E no versículo 13, né, de Hebreus 1, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Foi a esse ponto que nós chegamos até domingo passado. Quer dizer, nós percebemos que nosso Senhor Jesus está, de um lado, está no céu, e ele está já sentado à direita da majestade, e ele está aguardando que Deus ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. E nós também vimos que o estrado, né, é um utensílio móvel para o descanso dos pés, né? E nós também vimos que o trono que Salomão fez para si, ele tinha 6 degraus, e no 7º nível
seria um escabelo, um estrado, né? O escabelo é uma espécie de um móvel, um banquinho para regular na altura dos pés para descanso. Então nós também vimos no domingo passado que Deus fez este mundo, os céus, a terra e o mar e todas as coisas que neles existem, né, em 6 dias, e no 7º dia descansou. E também vimos, através da palavra de Pedro, que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então nós, né, presumimos que o tempo, a duração do tempo até que venha o Senhor deve durar em torno de 6.000 anos. E nós contamos a era da igreja a partir da morte do ungido, que aproximadamente no ano 30, né, no nosso calendário. E se a era da igreja tiver a duração de 2.000 anos, provavelmente em torno de 2030, né? Pode ser mais, pode ser menos, porque para Deus, né, 1000 anos é um dia. Quer dizer, então, mas de qualquer forma, nós vemos que todos os sinais dos tempos estão indicando que a vinda do Senhor está muito próxima, e Deus, com toda essa revelação que tem dado a nós, indicam que nós precisamos nos preparar. Então, graças a Deus, Deus está nos preparando para a sua vinda, e nós não queremos ficar passivamente esperando, aguardando a sua vinda. Nós queremos apressar a vinda do Senhor. Muito bem, então nós queremos dar descanso para Deus, e no domingo passado o Senhor falou conosco que se você quer dar descanso para Deus, você precisa primeiro entrar no descanso de Deus. Isto é, Deus quer te dar descanso. Os inimigos de Deus estão primeiramente na sua vida, em você mesmo, né? Nas suas circunstâncias e também na sua carne, no seu velho homem. Então nós precisamos aprender, submeter essas coisas, sujeitar essas coisas, vencer, ter vitória sobre essas coisas, para nós darmos no final descanso para Deus. Nós como a igreja e como Sião, como o grupo dos vencedores. Muito bem. Então, o Senhor não me permitiu avançar. Já faz 3 mensagens de domingo que eu queria avançar um pouco mais na área escatológica, mostrar até o final dos tempos, a grande tribulação, tal. Mas o Senhor não me deixou avançar, primeiro por causa do tempo, falta de tempo, mas por outro lado, e eu pretendia terminar hoje essa parte, né, escatológica, mostrando para vocês até o novo céu e nova terra, mas, de novo, o Senhor me incomodou. Então, diante do Senhor, fui procurar o Senhor o que Ele queria, então, que eu falasse hoje. Vocês se lembram que quando eu mostrei Apocalipse 12, em Apocalipse 12, quando falamos do filho varão, aqui há uma descrição sobre o inimigo de Deus, né? Essa descrição, eu falei um pouco preocupadamente, não sei se vocês perceberam, de que com quem nós estamos lidando é alguém muito capaz, muito poderoso e muito sutil e enganador, né? Aqui diz assim, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quer dizer, quando os vencedores, o filho varão, né, juntamente com as primícias, quando forem arrebatados até o trono de Deus, onde estiverem esses vencedores, onde estiverem esses que representam Sião, né, ali há sempre peleja, guerra contra o inimigo de Deus, porque nós vivemos aqui na terra já lutando contra o inimigo de Deus. Eu vou explicar hoje para vocês. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Diabo é o acusador, o caluniador, e Satanás veio de uma origem hebraica que significa adversário, né? Ele é adversário de Deus. E
o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse sedutor aqui, né, existe algum, na nossa linguagem, algum aspecto até positivo. Aquele homem é bonito, ele é sedutor, né? Mas, na verdade, essa palavra sedutor aqui, na versão Restauração, né, mostra que ele é o que engana a toda a terra habitada, né? E também então ele é o enganador. Bom, é por aí que eu quero entrar hoje. Quero mostrar para vocês que o nosso adversário de Deus também é o nosso adversário. O inimigo de Deus também é o nosso inimigo. Nós não estamos lutando com um inimigo qualquer, não estamos lutando com um adversário qualquer, nós estamos lutando contra alguém muito poderoso, muito sutil, muito sagaz e, se possível, enganaria a todos. Primeiro, né, eu fiquei ali pensando como pôde Satanás, ele se propôs em se comparar igual a Deus. Para alguém desafiar a autoridade de Deus, ele precisa ser poderoso, ele precisa ser alguma coisa muito acima, né, em termos de poder, de sabedoria, né, acima de tudo. Então, hoje eu queria que o Senhor nos desse luz para revelar isso, que com quem nós estamos lutando, nós somos os vencedores, com quem nós estamos lutando, quem é realmente, tá? Então, eu queria voltar novamente para esse versículo, né? Por favor, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 1, versículos 9 e 10. Efésios 1, versículos 9 e 10. Quem me acompanha deve estar cansado de me ouvir falar sobre esses dois versículos. Mas eu vou dizer para vocês, esses dois versículos é que pautam toda a economia de Deus, e que pautam todo o plano de Deus, e que pautam a nossa vida aqui na terra, no serviço a Deus. Se nós não estivermos alinhados com o que está escrito aqui, nós estamos sem direção. Estamos fazendo muitas coisas para Deus, mas sem direção. Por isso, eu vou ler de novo. Desvendando o mistério da sua vontade, Deus então desvendou, Deus revelou, Deus abriu o seu coração, que aquilo que era mistério, que é a sua vontade, o que Deus quer afinal de contas, o que está preocupando Ele, o que Ele quer fazer, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a vontade de Deus, se você realmente quer conhecer o coração de Deus para nosso tempo de hoje, né? A sua economia, o seu plano, o que Ele quer realmente, Ele quer fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Na economia da plenitude dos tempos. Quer dizer, existe um gerenciamento no tempo, existe uma gestão, uma administração da parte de Deus para que corre ao longo dos tempos. Alguma coisa está acontecendo ao longo dos tempos e que gestão de quê? Gestão de quê? Gestão de colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas. Entendeu? Então, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, quer dizer, todas as coisas têm que estar sob um encabeçamento de Cristo. Bom, hoje eu quero apresentar, vou usar bastante a Bíblia, na versão King James atualizada. Essa versão, né, que eu uso faz parte do meu material de consulta. Eu tenho várias Bíblias, né, que compõem meu material de consulta e dentre, né, o que eu tenho, né, faz parte dessa Bíblia. E essa Bíblia, eu quero apresentar o meu amigo
pastor Oswaldo Paião, né? Ele é muito honrado, um homem muito honrado, e ele é o editor, né? E também diretor executivo, ou CEO, né? Da Sociedade Bíblica Ibero-Americana, e também do Abapress, que imprime essa Bíblia. E ele gentilmente me deu essa Bíblia. E essa versão é muito útil, sabe por quê? Você sabe que existem versões e cada versão da Bíblia tem a sua característica. Nós sabemos que tem algumas versões que têm a tradução muito literal, quer dizer, procura ser bem fiel, literalmente, cada palavra em original, né? E isso tem a sua qualidade, porque você consegue, às vezes, palavra por palavra, para buscar alguma luz, alguma revelação diante de Deus. Mas, se você traduzir literal demais, às vezes também você não consegue ter a sua compreensão correta, porque prejudica um pouco, né, uma tradução muito literal prejudica um pouco a compreensão. Então, para você traduzir o entendimento real, né, daquele texto, você precisa, além de, né, entender letra por letra, né, literalmente, você precisa entender o contexto, você precisa entender até a cultura na época, né, para você conseguir entender. Então, essa Bíblia tem essa característica, da versão King James atualizada, ele consegue tornar o texto compreensível, né? Ele não se prende demais àquela coisa, a literalidade de palavra por palavra, mas ele traduz o sentido, né? E não é, apesar do nome King James atualizada, ele não é uma tradução da Bíblia em inglês King James. Ele segue o estilo de King James, mas é uma Bíblia traduzida diretamente das línguas originais. Então, essa é a grande qualidade, e eu tenho usado alguns versículos que têm nos dado um sentido melhor. Então, Efésios 1, 9 e 10, e eu quero usar também essa Bíblia para mostrar como está traduzida Efésios 1, 9 e 10 aqui. Aqui diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então Deus tem um bom propósito, tá? Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Quer dizer, então, aí eu fui nas notas, né, deles, né, a nota dessa versão. Então diz assim, uma parte da nota que diz assim, a expressão original grega, aqui traduzida por convergir, transmite a ideia absoluta e inquestionável de inquestionável liderança. Então, esse convergir, né, está se referindo à liderança. Quem vai assumir a liderança, né? Mas também a ideia de somar uma coluna de valores, ou seja, a reconstituição geral do universo está em pleno curso. Eu quero deixar claro para vocês isso. A reconstituição geral do universo está em curso. Deus, ele criou os céus e a terra. Alguma coisa aconteceu que trouxe desordem, trouxe caos, trouxe corrupção nesse universo. Mas graças a Deus, Deus então abriu seu coração à vontade de Deus como mistério e abriu para nós para mostrar que existe um processo que está em andamento. Esse processo que está em andamento é a reconstituição, tá, geral do universo, com Cristo à cabeça de todo o processo, e que alcançará o seu auge, estabelecimento eterno,
quando toda oposição for colocada debaixo dos seus pés, por ocasião do seu iminente e glorioso retorno. Então, quando Cristo retornar, ele vai terminar esse processo, isto é, Deus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, não haverá mais nada que não esteja sujeito, né, aos pés, à autoridade de Cristo. Então, esse é o desejo de Deus. Tanto é que no versículo Apocalipse 1 ainda, né, Efésios 1, versículo 22, podemos usar a nossa versão mesmo, da Almeida, né, revista atualizada, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Quer dizer, a intenção de Deus é colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Está ficando claro, não? Eu, embora esteja falando as mesmas coisas, mas eu acho que as coisas estão, né, sendo mais esclarecidas, graças a Deus. Bom, aí então eu fui conduzido pelo Senhor a origem do Satanás. Ora, se esse mundo, ou toda a criação de Deus, a criação de Deus sempre esteve sujeita a Deus desde que Deus criou. E nós sabemos que quando há um encabeçamento de Deus, quando tudo está debaixo da autoridade absoluta de Deus, há paz, a justiça, a alegria, a ordem, não é? Tudo está bem. E quem está subordinado a essa autoridade de Deus vive extremamente feliz, porque Deus cuida da sua criatura. Assim como Adão e a Eva, quando foram criados, eles viviam nessa felicidade com Deus, não se preocupava com nada, não tinha nenhuma preocupação, porque Deus era o seu pastor, Deus era aquele que os apacentava e os pastoreava. Quer dizer, Deus era a cabeça, né, do homem. Mas houve alguma coisa que essa autoridade foi desafiada. Então eu fui, né, Deus me mandou para Ezequiel 28. Vamos lá? Para Ezequiel 28. Livro de Ezequiel, capítulo 28. A versão que nós costumeiramente usamos, eu creio que você que folheia muito a Bíblia deve estar até, né, você sabe até de cor, né? Aqui diz assim no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Bom, aí que eu quero entrar com King James atualizada para dar uma compreensão ainda melhor, tá? Então aqui diz assim: ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro aqui na época era o rei Etibaal II. Etibaal II, rei de Tiro naquela época. Mas essa profecia não se refere ao rei Etibaal II, mas essa profecia se refere ao arcanjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Tá? Então vamos lá. Lamento sobre um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Sabe, isso dá um sentido um pouco mais forte, né? As características desse arcanjo. Esse arcanjo, ele era simplesmente o modelo da perfeição. Se você quer fazer uma produção, né,
de qualquer peça ou de qualquer, né, elemento. Se você quer saber qual é o padrão de perfeição, você precisa produzir um modelo, você precisa produzir o protótipo, né? Então, você produzindo o protótipo, fazendo manualmente, fazendo a coisa perfeita, então aquilo se torna o modelo da perfeição para você poder comparar as outras coisas com relação ao modelo da perfeição. Então, esse arcanjo, quando foi criado como o modelo da perfeição. Ele era repleto de saber, ele era cheio de sabedoria, conhecia das coisas e magnífico em beleza. Esse é um ponto, sabe, que me chama a atenção. Ele era magnífico em beleza, era muito belo. Ele era muito bonito. Ele também era cheio de sabedoria, né? Aqui diz: estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes e guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fosse criado. Quer dizer, esse arcanjo teve uma criação especial, porque ele tinha uma incumbência especial. Deus havia entregue ao seu governo o mundo de outrora. E ele foi criado, né? Ele andava no meio das pedras preciosas, e você sabe que o sumo sacerdote, né, no Antigo Testamento, ele tinha 12 pedras no peitoral e 12 pedras, 6 de cada lado, sobre os ombros. E isso indica a veste sacerdotal, né, a veste de um sacerdote que serve a Deus, né? E então esse arcanjo, ele tinha esse papel de sacerdote. Ele tinha um papel de sacerdote de Deus. E mais, ele continua dizendo que os seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos de ouro puro. Essas coisas de ouro geralmente são para reis, para príncipes, né? E também, então, ele não só tinha, né, o papel de sacerdote de Deus, ele também tinha o papel de príncipe de Deus, né? E não só isso, no versículo 14... além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Estou usando essa versão porque nós já estamos acostumados a usar a nossa versão, né, costumeira. Aqui é só para você abrir um pouco o seu entendimento, né? Então, ele era ungido como querubim guardião. Ele guardava. Vocês sabem que no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, havia 2 querubins. E os querubins representam os guardiães da glória de Deus, do lugar santo de Deus. Então, esse arcanjo tinha essa função, foi ungido para se tornar um querubim guardião, né? Afinal, foi para essa função que foi criado, né? Ele também esteve no monte sagrado de Deus, é onde está o trono de Deus, e caminhava entre as pedras resplandecentes, lugar só, né, quem tem proximidade com Deus é que tinha esse privilégio. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, né? Na nossa versão está os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Na nossa versão está até que se achou maldade em ti, né? Muito bem. Então, ele era perfeito, ele era irrepreensível, né, nos seus caminhos, aqui diz nos seus sentimentos, nas suas atitudes, não havia nada de errado nele, mas ele começou a ter ambição,
Tá? Aí no versículo 16, por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheu o teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por esse motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Quer dizer, esse arcanjo, ele um dia, ambição subiu à cabeça, né? Ele começou a querer ser igual a Deus. Ele queria disputar, né, um lugar na autoridade de Deus. Então ele começou tendo os seus negócios em toda a terra. Ora, Deus tem uma economia, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E durante até a plenitude dos tempos, Deus então tem esse gerenciamento, essa gestão da sua economia, do que Ele quer fazer. Mas esse arcanjo que foi criado com todo o poder, toda a sabedoria e toda a formosura, ele achou-se por bem que ele também podia ter a sua economia, ele também poderia ter os seus negócios, ele poderia ter os seus próprios propósitos, alheios ao propósito de Deus. Então ele começou a fazer comércio, né? A nossa versão fala do comércio, né? Na multiplicação do teu comércio, né? Então ele começou a ter seus negócios e, irmãos, que representa um comércio? Um comércio, ele é sempre uma troca, né, de produtos e mercadoria, né, para lucro, certo? Então sempre tem uma margem de lucro em toda troca. Então, certamente, irmãos, o comércio foi inventado por ele, por esse arcanjo. Ele foi negociando adeptos, negociando apoio, para que ele tivesse um grupo grande de seguidores a seu favor para aquilo que ele tentava fazer. Ele queria, né, na verdade, derrubar a autoridade de Deus. E ele começou a negociar, por isso que aqui, né, eu li aqui para vocês, teus muitos negócios em toda a terra, enchesse teu coração de arrogância e brutalidade. Quer dizer, ele começou a usar da sua arrogância e começou a usar sua brutalidade para conseguir essa autoridade, conseguir adeptos, conseguir, né, os que o apoiavam, tá? Vamos seguir aqui, tá? Onde está? Versículo 17. Deus, então, o próprio Deus o expulsou, é isso, né? O expulsou do meio da glória das pedras fulgurantes. Quer dizer, ele caminhava entre lugar da glória de Deus, onde Deus habita, né? O trono de Deus, ali era um lugar glorioso. E ele tinha acesso, né, como um querubim, mas Deus o expulsou. Versículo 17, o teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. Irmãos, isso me impressionou quando eu estava aqui preparando a mensagem. A beleza, a formosura desse arcanjo tinha era impressionante. Era impressionante a formosura, e isso o fez se tornar orgulhoso, altivo, né, soberbo. E também ele se corrompeu por causa da sua sabedoria, por conta do teu esplendor e da tua fama. Aí que vem, irmãos, é onde eu quero chegar. Por que eu estou adentrando por essa linha? Porque eu quero mostrar para vocês que esse arcanjo é muito mais sutil do que você imagina. Não é nós não estamos fazendo uma guerra exterior, certo? Pegando, né, armas, espadas, literalmente, para lutar, né, contra esse inimigo. Mas esse inimigo, ele é muito sutil
está nos lugares onde nós não imaginamos. Tá? E esse arcanjo hoje, ele, com a queda do homem, ele está na natureza pecaminosa do homem. Ele tem um aliado dentro de nós. Portanto, irmãos, nós temos que ver como ele atua, para você não ficar, né, se gabando da vitória. Na verdade, ele está alcançando vitória em você. Tá? Então, vamos lá. O teu coração se tornou altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompesse a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Irmãos, cuidado com muita notoriedade. Cuidado em buscar muito destaque. Muito cuidado com a fama. Né? O homem gosta da fama. Isso tudo veio do arcanjo, desse arcanjo que se rebelou. Então nós temos que fugir dessas coisas. Fugir do holofote, do esplendor, não é isso? Fugir da fama. Né? Nós servimos de uma maneira simples nosso Deus. Não buscamos nada para nós, nada em troca. Sabe? Isso é muito importante. Muito bem. Vamos seguir aqui. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Então fiz de você um exemplo para todos que quiserem seguir o seu caminho, né, de arrogância, caminho de soberba, né, caminho de violência, caminho de fazer trocas através de comércio para conseguir adeptos, apoio, seguidores, sabe? O caminho de fama, de destaque, de holofote. Tá? Então, eu fiz de você, né, de você um espetáculo e advertência para todos os reis e governantes, por meio de teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu e te reduzi a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos estes acontecimentos. Tudo isso aconteceu com muita gente contemplando, para exemplo. Mas isso tudo, irmãos, aconteceu antes da criação de Adão. Tá? Todas as nações te conheciam, estão apavoradas. Com a tua presença, contudo, chegaste a um fim horrível e jamais subsistirás. Portanto, queridos irmãos, principalmente queridas irmãs, se você acha que aquele arcanjo foi criado, né, com uma formosura extrema, bonitão ele, né? Ele era sábio, uma sabedoria impressionante, mas Deus ele está totalmente desfigurado. Ele foi, o seu fim é horrível e jamais subsistirá. Muito bem. Onde, né, eu quero chegar ó Senhor Jesus. Eu vou ler aqui para vocês uma nota, né, do King James atualizada, que diz assim: em sua arrogância e absoluta crueldade, o rei de Tiro é semelhante àquele anjo que era revestido de glória, mas caiu até as profundezas por causa da sua soberba. Descreve com propriedade a origem e a natureza de Satanás. Depois ele diz assim: o rei tirano é retratado como um sacerdote majestoso, plenamente vestido a rigor e ornado, a fim de guardar o lugar santo de Deus. As 9 pedras estão entre as 12 usadas pelo sacerdote tradicional. O texto profético compara o rei da Babilônia à pessoa de Lúcifer, estrela da manhã. Naqueles tempos já circulava entre os povos a história de um anjo perfeito, entre os mais gloriosos diante de Deus, que ambicionando elevar-se acima do nível que o Senhor lhe confiara, foi precipitado à
destruição. Então, ele desafiou a encabeçamento de Deus, desafiou a autoridade de Deus, achando que ele podia ser igual a Deus. Isso está em Isaías 14. Vamos dar uma olhada também. Isaías 14, eu acho que vale a pena. Isaías 14, né? Vamos pegar a nossa versão mesmo, Almeida atualizada, revista, estamos acostumados a usar, né? Isaías 14. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa palavra estrela da manhã é Lúcifer. E a estrela da alva é o filho da aurora, né? Como fosse lançado por terra ou à terra, tu que debilitava as nações, tu governavas sobre as nações e derrubava as nações, né? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quer dizer, ele queria pôr o seu trono sobre todos os anjos de Deus. Ele queria ser o primeiro entre todos os anjos de Deus. Deus já lhe havia dado tanta coisa, tanta incumbência, tanta beleza, tanta formosura e tanta sabedoria, não é isso? Já ele nasceu como sacerdote de Deus, nasceu como querubim, como um príncipe, como um rei, não é isso? E ele ainda queria mais, orgulho subiu ao seu coração, ele queria estar acima, quer dizer, acima dele só seria Deus, todos estariam debaixo, né, dele. E também no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Muito provavelmente, esse monte da congregação é onde Deus, né, congrega os líderes, os anjos, os arcanjos. Né? Então, ele queria ser, na verdade, o chairman, né? O chairman, ele é o presidente da mesa. Ele quer ser o máximo, não é? O primeiro, né? Junto do trono de Deus ali, onde Deus reúne, né, os seus arcanjos. Aí no versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens. Quer dizer, não contente com isso, ele queria ainda subir mais. Ele queria subir mais porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser um co-rei, né, ter a mesma autoridade de Deus. Irmão, isso é impossível. Como pode uma criatura ser igual ao Criador? Né? Ele não participou na criação. Cristo, como Filho, né, participou da criação, porque tudo foi feito por meio do Filho. E, por mais capaz que seja esse arcanjo, ele não participou da criação. Mas, por isso, Deus, ele vai dar todas as coisas por Filho. Não é para esse arcanjo. Tá? Então, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Muito bom. Então, queridos irmãos, qual era a intenção principal desse arcanjo? A intenção principal desse arcanjo era derrubar a autoridade de Deus. Por que ele fez tanto comércio, tantos negócios, usou de tanta violência, usou de coisas para enganar, né, as pessoas, os anjos, para conseguir adeptos, para conseguir seguidores, para conseguir apoio. E ele conseguiu a terça parte dos anjos. E também todas as criaturas pré-adâmicas, antes de Adão ser criado, estavam a seu favor. Todos estavam a seu favor, porque ele conseguiu seduzir, conseguiu enganar, né, a todos. E ele tem essa capacidade incrível, por isso nunca o subestime, nunca o subestime. Muito bem, então ele queria, né, se estabelecer junto do trono de Deus, ele queria subir até a extremidade do norte, onde está o trono de Deus, mas, ó Senhor Jesus, Deus não podia tolerar isso e jogou para a terra. Bom, agora vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 4. Quero mostrar para vocês que esse arcanjo ainda detém a autoridade que Deus deu para ele. E ele usurpa essa autoridade, né?
em Mateus 4, versículos de 8 a 10, diz assim: levou ainda o diabo a Jesus, né? Levou a Jesus o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, como é que ele pode falar isso? Ele pode dar autoridade sobre os reinos do mundo e a glória deles. Com que autoridade ele tem para isso? Lucas capítulo 4 nos mostra que ele usurpou essa autoridade desde o início, né? Deus havia entregue para ele quando ele estava positivo, né? Aqui diz assim no capítulo 4 também de Lucas, versículo 5: e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, mostrou todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Olha só, ela me foi entregue, essa autoridade sobre as nações me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Olha só que arrogância, não é isso? Que petulância. Então, ele tem, né? E Deus não discute com ele. Deus não discute com ele. Deus não tira, deixa, e Deus então vai usar agora, irmãos, a igreja, né? Para justamente contrapor essa situação. Então, ele tem essa autoridade, usurpa dessa autoridade, e ele diz que pode dar a quem quer. Muito bem. Esse episódio da tentação de Jesus parece uma história para a criança dormir, mas essa história estava acontecendo naquele momento uma grande batalha nos céus. Vocês imaginem se Jesus, como homem, tivesse caído, não é isso? Nessa conversa e pensado, já que Deus prometeu dar ao Filho, né, todos os reinos deste mundo, eu poderia encurtar o caminho. Se eu adorar ao diabo, ele diz que me daria a autoridade e a glória deles, então eu poderia encurtar, já obter. Mas Jesus sabe muito bem que se adorar ao diabo, estaria sujeito a ele, estaria debaixo dele. Não, por isso que Jesus não diz. Jesus disse o quê? Jesus disse o seguinte, versículo 10 de Mateus 4. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quer dizer, e com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Quer dizer, então, Deus é o único que nós devemos adorar, Ele é a autoridade máxima, a Ele, né, nós dobramos nossos joelhos, né, a Ele nós damos toda a adoração e todo o culto. Tá? Então, esse ponto é muito, muito, muito importante. E o mundo, tá? O mundo é um sistema criado por Satanás para seduzir as pessoas para não servirem a Deus, mas para seguir a ele, a Satanás, ao diabo. E Satanás é o príncipe desse mundo, né? E tanto Satanás como o mundo precisam ser julgados. Isso está em João capítulo 12, vocês conhecem bem, né? Mas vamos colocar a base bíblica aqui. João capítulo 12, versículo 31, que diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Né? Então, Jesus reconhecia que este mundo é dominado por um rei. Esse rei é Satanás. E também, no capítulo 14 de João, também versículo 30, também confirma isso. Né? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem
em mim. Também podemos ver no capítulo 16, versículo 11 de João. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãos, este mundo tem um príncipe. Esse mundo é um mundo sistematizado por Satanás. Eu vou usar uma nota de rodapé aqui da versão Restauração, né? 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, tá? Então, o que é o mundo? Eu vou ler uma nota em rodapé aqui para vocês, que diz assim: Satanás, o inimigo de Deus, para poder usurpar o homem criado por Deus, formou um sistema mundano anti-Deus. Esse mundo é um sistema anti-Deus. Põe na sua cabeça. O mundo não é colorido, bonito como você pensa, não. Ele é um sistema montado para ir contra Deus, porque desde o início ele queria ir contra Deus, tá? Na terra, e sistematizou os homens com a religião, cultura, educação, indústria, comércio, entretenimento, etc. Mediante a natureza caída dos homens, nas suas concupiscências, quer dizer, ele tem aliado dentro de nós, ele tem um aliado na nossa carne, ele tem um aliado na concupiscência da carne, né? Porque o homem, na busca do prazer, nas buscas da satisfação de sua necessidade de vida, como comida, vestuário, habitação e transporte, todo esse sistema satânico jaz no maligno. Então, não amar o mundo é a base para vencer o maligno, né? Amá-lo, ainda que só um pouco, dá ao maligno a base para nos derrotar e nos ocupar. Portanto, queridos irmãos, colocar os inimigos de Cristo debaixo de seus pés implica numa luta muito mais sutil do que você imagina. Implica numa luta em Efésios capítulo 5, quando Paulo falou que Cristo está preparando a sua igreja como a sua noiva, né? Uma noiva imaculada, uma noiva, não é isso? Totalmente santificada para o dia do casamento. Mas, em Efésios 5 ainda, né, mostra que, em Gálatas 5, né, Gálatas 5 mostra que na nossa batalha pessoal, nós precisamos aprender a não viver pela carne. E a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, na nossa batalha diária, para sermos vencedores, precisamos aprender, irmãos, a viver pelo espírito, não viver pela carne. Porque a carne vai nos levar a sermos derrotados por esse sutil maligno. Nós precisamos aprender a viver no espírito. E agora, com relação a viver no mundo, embora nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos desse mundo sistematizado para ir contra Deus, né? É isso que precisamos entender. Então, nós não podemos cair na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, na soberba da vida, não é isso? Querendo, né, comprar isso, comprar aquilo, adquirir bens, patrimônio, ter muito dinheiro, muita posição, status social, sabe? Tudo isso é cair na conversa desse mundo de Satanás, nesse mundo sistematizado. Muito bem. Então, eu preciso avançar. Vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios Ó Senhor Jesus, novamente vai me faltar tempo, mas de qualquer forma está aqui. Versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos
e pecados. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, é isso, né? Da potestade do ar, príncipe que tem poder do ar, no ar, está no ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, nós estamos lutando contra este, muito mais poderoso do que você pensa e muito mais sutil, muito mais enganador, tá? Então eu quero ler uma nota de Efésios 2:2, de King James atualizada, que diz assim: Satanás é um ser criado, mas não possui qualquer característica humana. É um ser angelical, rebelado contra Deus e contra toda a criação divina. Desde a queda de Adão, ele tem domínio sobre a terra e a sociedade mundial. É o príncipe do mal, em cuja pessoa não existe a menor possibilidade de bem. É general ardiloso e sanguinário, comanda imenso exército de anjos caídos, que muitas vezes se fazem passar por espíritos iluminados. Alguns vão atrás dos iluminados, cuidado com esses iluminados. Ou anjo de luz, a fim de levarem a efeito os planos diabólicos do seu líder. A matéria-prima usada pelo diabo e seus seguidores é sempre uma mistura, uma amálgama, né, envolvendo dinheiro, que é o poder econômico, e prestígio, que é o poder político, e cultura, né, também cultura, né, e as religiões, que são os falsos mestres, e as teologias. Contudo, já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário, tem conhecimento da destruição do seu reino e da sua condenação eterna, e não tem qualquer poder para resistir o Espírito Santo. Paulo usa o ar, ele é o príncipe do poder do ar, o ar, como metáfora para significar toda a massa atmosférica que circunda a Terra, bem como para referir-se ao ambiente, ao sistema mundial que acompanha cada novo século. Portanto, irmãos, nós estamos lutando contra esse, muito mais sutil. Por fora, nós temos um sistema todo já montado, e nós estamos no meio desse sistema, nós estamos vivendo no meio desse mundo, né? Esse mundo todo caminha a favor, né, do diabo, de Satanás, para formar no final das contas todo o ambiente para o homem ir contra Deus, tá? Então isso é que está se montando todo o palco para isso, tá? E também vamos ver o João capítulo 8, versículo 44. Senhor Jesus, João capítulo 8, versículo 44. Jesus então dizia para os judeus, para os fariseus, né? Versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai. Quer dizer, é tão impressionante o trabalho desse arcanjo quando se rebelou contra Deus, e quando ele enganou a Eva, por isso que ele é um enganador. Esse sedutor significa enganador, ele engana. Cuidado com ele, pode estar enganando você, né? Ele enganou a Eva e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que parecia boa para dar entendimento ao homem, né? Então, ele enganou a Eva e ele é homicida. Ele fez com que, né, Caim matasse Abel. Então, desde o princípio, ele foi um assassino, né? E jamais se firmou na verdade. O orgulho subiu tanto à sua cabeça que ele não se firmou mais na verdade. E porque nele não há verdade. Não acredite em nada do que Satanás faz. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio dele falar mentira, porque é mentiroso e pai da mentira.
Portanto, meus queridos irmãos, ele está infiltrado nesse homem caído. Ele está infiltrado na nossa carne. Ele está infiltrado no velho homem, né? E nós precisamos saber disso. Toda vez que eu vivo na carne, eu estou sendo, né, vítima desse engano, tá? E também em Efésios, se eu não me engano, né, vamos dar uma olhada ao Senhor Jesus. Efésios Efésios 4:22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então esse engano atua no nosso velho homem, atua na nossa carne, atua na velha criação, né? Então ele está nos enganando continuamente. E vamos também, ó Senhor Jesus, Romanos 16:20. Senhor Jesus. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo, não é isso, né? Debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quer dizer, nós não só nós vamos colocar debaixo dos pés de Cristo os inimigos, nós também, o Deus da paz, ele vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás que tanto nos engana. Por isso que nos versículos anteriores, Paulo fala assim, rogo-vos, versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendesse, afastai-vos deles. Quer dizer, irmãos, existem irmãos que estão fragilizados, caíram em alguma fraqueza, né, por alguma infantilidade. A esses irmãos nós temos que ter compaixão, temos que apacentar, pastorear, cuidar, tal. Mas existem uns que se tornaram já servos do diabo, servos de Satanás. Então, né, ele deve ser afastado. Né? Aqui diz assim, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, irmãos, você tem que separar, né, aqueles que caíram, né, por uma fragilidade, uma fraqueza, e aqueles que foram com seu coração totalmente tomado pelo engano, e está ao seu serviço para dividir a igreja, para trazer confusão, problema na igreja. Muito bem. Então, ó Senhor Jesus, meu tempo já acabou. Eu vou então deixar o resto para a próxima mensagem. Eu ainda preciso mostrar para vocês as estratégias de Satanás para enganar o homem, né? Mas assim, para a gente poder viver apercebido, para que ele não, né, tome vantagem sobre nós. Mas de qualquer forma, eu acredito que você pode ter uma noção, né, quem é o inimigo contra quem nós estamos lutando, né? Ele não é uma coisa meramente exterior, ele tem um aliado, está dentro de nós, nós temos a natureza pecaminosa que ele conseguiu injetar no homem quando o homem transgrediu contra a palavra de Deus. Nós temos o que? Nós temos, né, a favor dele o nosso velho homem, a nossa vida da alma, que tanto ama, né, como ele amava, destaque, fama, né, tanto gosta, né, de posição, de arrogância, mas graças a Deus, irmão, nós estamos vencendo contra ele. Nós somos, irmãos, essa
parte forte da mulher, nós somos o filho varão. Nós não caímos nessa conversa, não. Nós procuramos humildemente viver no Espírito, debaixo do encabeçamento de Deus, encabeçamento de Cristo. Vocês sabem que toda vez que eu venho aqui falar, irmãos, de manhã, eu me ajoelho ali na cama, eu peço para o Senhor, Senhor, confesso que o Senhor é o único supremo desse universo, Ele exerce autoridade total sobre nós, que Ele venha, né, limpar o meu coração, limpar de toda impureza, para que Ele encontre em mim um canal, né, para que, através da sua autoridade, poder pastorear o seu povo, falar uma palavra de revelação, de direção para o seu povo. Irmãos, reconhecendo que nós temos um Senhor, nós temos um Deus, e Deus, na era da igreja, quer fazer de Cristo, né, cabeça sobre todas as coisas. Em Colossenses fala, Cristo, até que Cristo seja tudo em todos. Nós precisamos, irmãos, não cair na armadilha de Satanás, mas todos os dias, irmão, viver no Espírito, invocar o nome do Senhor, todo o tempo conectados no céu, conectado a essa autoridade. Nós somos o que? Canais para que Deus, como cabeça, através de Cristo, possa fazer o seu trabalho aqui na terra, influenciando as pessoas à nossa volta, né? Graças ao Senhor, irmãos, pelos colportores dinâmicos, graças ao Senhor pelos irmãos que estão se esforçando em pregar o Evangelho, né? Mesmo no meio da pandemia, de isolamento. Graças ao Senhor pelos irmãos que estão orando pelas pessoas. Irmão, isso está fazendo muita diferença. As pessoas estão muito carentes e estamos alcançando muitas pessoas. E essas mensagens de sábado e domingo, graças a Deus, irmãos, estão dando direção para todas as igrejas do mundo todo. Nós nunca tivemos isso. Essa experiência é maravilhosa. Nós todos estamos cada vez mais unânimes, estamos vendo a estratégia de Satanás. Vamos ser coesos, não vamos deixar, né, o inimigo de Deus nos dividir. Nós vamos, irmãos, juntos, vamos trazer o Senhor de volta. Que o Senhor possa abençoar você, continua pregando o Evangelho, continua espalhando o Evangelho do Reino, continua fazendo comportagem, continua orando pelas pessoas, né, que o Senhor possa, através de você, através da igreja, né, poder restabelecer o trono de Deus aqui de volta, para todos termos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou orar. Senhor Jesus, obrigado por essa revelação, obrigado por essa palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver quando estamos sendo enganados, quando estamos caindo, Senhor, na cilada do diabo. Senhor, nós queremos revestir de toda a Tua armadura, queremos estar vivendo no Espírito, não cair, Senhor, nas armadilhas da carne, também do mundo, esse mundo sistematizado. Senhor, nós não amamos o mundo, não estamos, Senhor, colocando nossa esperança nesse mundo. Nossa esperança está na Tua volta, está no cumprimento da Tua vontade. Senhor, por isso, abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Abençoa cada lar, cada irmão, cada irmã, mesmo aqueles que perderam entes queridos. Senhor, possa confortar essas famílias, também aqueles que estão enfermos. Senhor, põe a Tua mão de cura. Cure nossos irmãos, cure as pessoas, aqueles que estão passando por necessidade. Senhor, atenda a necessidade deles, seja material, seja emocional ou seja espiritual. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa pandemia. Senhor, nós fomos despertados para nos prepararmos para a Tua vinda, e também, Senhor, o Senhor está fazendo coisas maravilhosas entre nós. Senhor Jesus, muito obrigado. Em Teu nome nós oramos. Amém.